A paz de Cristo para todos, sejam muito bem-vindos a mais uma pré-aula da Escola Dominical aqui no canal Denis Pereira Oficial. Sou o presbítero Denis Pereira, da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, aqui em Campinas, São Paulo, e é sempre uma honra e um prazer receber aqui semanalmente pastores, professores, dirigentes, superintendentes e todos que amam a palavra de Deus e a Escola Dominical. Aqui você vai encontrar as pré-aulas para as classes de pré-adolescentes, adolescentes, juvenis, jovens e adultos. Também na descrição dos vídeos você vai encontrar um link para baixar material gratuito em PDF, slides, vídeos, convites, comentários e muito mais. Você vai encontrar um link também para grupos de professores no WhatsApp. Temos 6 grupos compartilhando material durante toda a semana, comentando sobre a aula, tirando dúvidas, tá certo? E você vai encontrar aqui o link também para agendamento de pregações. Eu viajo ministrando a palavra de Deus. Durante mais de 25 anos eu liderei localmente jovens e adolescentes na igreja. E hoje nós viajamos pregando a palavra de Deus. Orem por nós. Neste final de semana estaremos na sexta-feira em Hortolândia, no sábado em São Pedro, no domingo pela manhã estaremos, querendo Deus, em Itapira, lá com a Almade Celebrai, à tarde estaremos em São Carlos e à noite também em São Carlos, viajando. E na outra semana, a partir do dia 4 até o dia 11 de setembro, ore por nós, estaremos embarcando para Novo Progresso, no Pará, para ministrarmos ali a palavra de Deus, ministrarmos treinamento para líderes, treinamento para professores da EBD. Ore por nós e nos acompanhe nas redes sociais, @Denis Pereira Oficial ou Denis Pereira Oficial, tudo, TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, é tudo Denis Pereira Oficial. E tem os vídeos também com trechos de nossas pregações aí nas redes, tá bom? E por último, o aviso muito importante para você, professor da Escola Dominical, preste atenção. Nós estamos lançando o inédito treinamento para professores da EBD. Transforme suas aulas. Quantas vezes você gostaria de fazer melhor, mas não consegue? Quantas vezes você pensa durante a semana em dar a melhor aula e sai da sala de aula frustrado porque não conseguiu sequer sair do primeiro tópico? Quantas vezes você até reclama querendo mais tempo para dar aula, mas a grande realidade é que falta treinamento, falta preparação. E o treinamento Transforma Suas Aulas te ajuda nisso. Ele te ajuda a preparar a aula, ele te ajuda a planejar a aula. O planejamento é colocar a preparação dentro do tempo da aula. Ele te ajuda também a aplicar a aula, quer dizer, ajudar o aluno a colocar em prática o que ele aprende na sala de aula. O treinamento Transforme Suas Aulas também vai te ajudar a diversificar a sua forma de ensinar. Por quê? Porque os alunos aprendem de formas diferentes. Na mesma sala de aula você tem alunos que aprendem ouvindo, outros aprendem repetindo, outros aprendem discutindo, outros aprendem anotando. Então, quando você diversifica a sua forma de falar e de propor a aula, você atinge com mais eficiência os seus alunos, tá certo? Então é só você clicar no primeiro link e você vai adquirir o treinamento Transforma as Suas Aulas de R$ 199 por apenas R$ 49,90 para assistir no conforto da sua casa, quantas vezes você quiser. Adquirindo esse treinamento, você se qualifica melhor para o brilhante Ministério de Ensino. E você me ajuda e você me apoia também, tá bom? Conto com você. Muito bem, é o primeiro link aqui na descrição. Muito bem, vamos abrir aqui a revista. Nós vamos trabalhar nesta aula a revista da lição aí da classe dos adolescentes, tá? Da classe dos adolescentes. Vamos conhecer aqui essa primeira carta aqui dos adolescentes. Para isso eu vou colocar a imagem da revista aqui na tela, exatamente para que eu fique aqui ao lado. Deixa eu ver, isso está ali, vamos diminuir aqui, porque assim você me acompanha, não é verdade? Assim você me acompanha. Fala para mim aí nos comentários, gente, seu comentário é muito importante. O seu comentário vale ouro, tá? Aqui para nós, o comentário é muito importante. Tá? Eu vou abrir aqui alguns para vocês verem. Ó, nós vamos então conhecer a primeira carta de João. Ele diz em 1 João 5,13: Eu escrevo essas coisas a vocês que creem no Filho de Deus, para que vocês saibam
que têm a vida eterna, tá? Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. Nós estamos estudando aí as cartas e hoje nós vamos olhar, hoje nós vamos aprender sobre a primeira carta de João, tá? Só para mostrar aqui para vocês rapidamente, não estou enrolando não, irmão. É que eu gosto de mostrar aquilo que eu vou falando, né? Mas ó, vamos aqui, daqui a pouco eu volto lá, tá? Ó, abrindo a carta, tá bom? Abrindo a carta. Lembrando que estes escritos de Pedro, de João, eles têm aí uma das características que é combater o falso ensino, combater os falsos mestres, tá? Bom, abrindo a carta aqui no primeiro tópico, você sabe quem escreveu a carta? A carta, a princípio, é anônima, tá? Mas fica muito claro, embora quem escreveu escolheu não se identificar, fica muito claro que ele se relacionava com Jesus. Se relacionava pessoalmente com Jesus. Tem Bíblia aí para a gente ir referendando aquilo que está postado ali, ó. 1 João 1,5. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, né? Então essa expressão dele ouvimos e vos anunciamos dá a entender, nos leva a afirmar corretamente que o escritor desta carta, este João desta carta, ele andou com Jesus, né? Ele estava com Jesus, ele caminhou com Jesus. Com base em evidências externas, tá? E internas, a tradição da igreja, o autor da epístola é João, filho de Zebedeu e Salomé, o qual, após a morte de João Batista, seu mestre, foi chamado por Jesus para deixar as redes e se tornar seu discípulo, tá? Então, esse João aqui, segundo a história, segundo aí o consenso teológico que existe, é João, o João filho de Zebedeu, o João que escreve o quarto evangelho e escreve estas primeiras cartas, ok? Então, João aqui escreve o Evangelho de Jesus Cristo segundo João e a primeira, segunda e terceira epístola, tá? Isso, a primeira e a segunda e terceira epístola aqui, tá? Para quem que ele escreve essa carta? Não tem um destinatário específico, chamada de cartas universais ou epístolas, não é? Universais. Esse João, ele era pastor da igreja de Éfeso, não é? Então, provavelmente, o seu público fosse ali os cristãos da Ásia Menor. E havia uma proximidade tão afetuosa entre eles que ele se dirige a eles como meus filhinhos, não é? Então, quando a gente abre aqui, ó, 1 João, capítulo 2, vamos ver? 1 João, capítulo 2, não é? Ele usa esta expressão e ele diz, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo. Olha no versículo 12, ele usa de novo a expressão filhinhos. No versículo 18, de novo, filhinhos. No versículo 28, filhinhos. Não é? No capítulo 4 ele diz amados. Não é? Então você percebe que João ele escrevia de uma maneira muito afetuosa, tá bom? Muito afetuosa. E nós sabemos que os leitores da carta eram crentes de todas as idades que precisavam ser confirmados no amor, na vida e na verdade, não é? Agora, afinal de contas, por que esta carta foi escrita? Bom, ela foi escrita possivelmente na cidade de Éfeso, entre os anos 85 e 90, antes do exílio do apóstolo na ilha de Patmos, tá? A carta tinha pelo menos dois propósitos fundamentais. Então, esta carta, ao que tudo indica, ela foi escrita antes de João ser exilado
na ilha de Patmos, tá bom? Com dois propósitos fundamentais: fortalecer os verdadeiros cristãos, conduzindo-os a uma compreensão mais profunda da fé e a uma confiança naquilo que eles já possuíam, tá? Então, quando a gente combate os ensinos, os falsos ensinos, a gente pode até confrontar alguém. A gente pode até mesmo ofender aquelas pessoas que não têm compromisso com a palavra de Deus, mas embora não com essa intenção. Então, principalmente hoje em dia, né, as pessoas se ofendem muito facilmente. Mas a ofensa que eu digo não porque nós queremos ofender as pessoas é que acabam se sentindo ofendidas. Por quê? Porque onde a verdade chega, ela vai confrontar a mentira. Mas o mais importante também do combate ao falso mestre, ao falso ensino, é que você fortalece a fé dos verdadeiros cristãos. Por quê? Porque levam eles a uma compreensão mais profunda, mais genuína, mais verdadeira de sua fé. Vamos ler 1 João, capítulo 1, versículo 3. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Não é? Então, é desta forma que a gente vai fazer o quê? É desta forma que a gente vai trabalhando e que João vai escrevendo aqui a sua carta. Versículo 13. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Tá? Então, ele tem aí esse primeiro propósito, combater, fortalecer a fé dos verdadeiros cristãos. O segundo é combater os ensinos equivocados dos falsos mestres infiltrados na igreja. Isso aqui, eu falei bastante sobre isso na última aula, tá? Eu sou superintendente da EBD na minha igreja, não estou na escala, não me coloco na escala, graças a Deus temos muitos professores, mas como eu trabalho muito com jovens e adolescentes, eventualmente eu dou aula para eles. E esse final de semana eu dei aula para eles e falei sobre a questão da infiltração, tá? Da infiltração. Olha só o que ele diz, no versículo 18 do capítulo 2. Filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, porque por onde conhecemos que já é a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. E vós tendes a unção do santo e sabeis tudo. Não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Então, nós podemos perceber que o propósito de João era ao mesmo tempo teórico e prático. Por essa razão, os ensinamentos e exortações contidos nessa carta são tão oportunos e necessários para nós hoje, tá? Então, o professor da EBD, a gente tem que tomar muito cuidado para não ficar... para não transformar a aula numa sessão de polêmicas contra A ou contra B, mas nós vamos deixar muito claro nos tempos que nós estamos vivendo, mais do que nunca, eu sempre digo isso, que o dom espiritual mais necessário à igreja hoje é o dom de discernimento de espíritos. Esse é o dom mais necessário à igreja hoje. Por quê? Porque, principalmente com o advento aí das redes sociais, da internet, muitas pessoas, elas se tornam influentes no nosso meio, principalmente por meio da música, E é um perigo muito grande, porque muitos cantando no nome de Jesus e até falando do nome de Jesus, estão vivendo de uma maneira mentirosa, enganosa. Nós acabamos de ter um episódio de uma pessoa que cantou nos maiores púlpitos do Brasil e depois se revelou, e ao se revelar,
aos poucos vem mostrando que durante algum tempo, alguns anos, ele esteve cantando nos altares e vivendo uma vida libertina. O que é isso? Falta de discernimento. O que é isso? É uma igreja que se guia por números. É uma igreja que leva alguém para pregar, que leva alguém para cantar, porque olha o Instagram da pessoa e diz: você viu? 200 mil visualizações. Pode trazer. Ó, tem 195 mil seguidores, 1 milhão de seguidores. Então, a falta de discernimento, ela nos leva a ser enganados por nós mesmos. Porque cabe a nós termos o discernimento, né? Então, a primeira lição prática, aqui nesse primeiro tópico desta aula, buscar discernimento de Deus. Porque os falsos mestres, os falsos profetas, eles não estão lá fora, eles estão no nosso meio. Isso, eles estão no nosso meio. E a estratégia mais usada hoje é a música, principalmente, porque ela viraliza muito rápido, certo? E muitos estão em nosso meio, no meio gospel. Não vou nem falar no meio da igreja, vou falar no meio gospel, nesse grande mercado gospel, né? E porque eles têm números expressivos de seguidores, de visualizações, eles são seguidos por milhares, não é? Eles são acompanhados e eles influenciam milhares. Então, num cenário como esse, nós precisamos da palavra de Deus e de discernimento para olhar gente que está falando no nome de Jesus, cantando no nome de Jesus, fazendo fama no nome de Jesus, mas não tem compromisso com o evangelho de Jesus. Entende? Esse é o perigo. Eles estão entre nós, mas eles não são de nós. E se nós não tivermos discernimento, a gente acaba o quê? Sendo enganado. Ok? Então, nós precisamos abrir os olhos para não sermos enganados. Muito bem, esse é o primeiro tópico aqui dessa aula. Fala para mim o que vocês estão achando, fala para mim aqui nos comentários, fala para a gente aqui o que você acha aqui da nossa aula. É muito importante sempre aí o seu feedback para nós. Inscreva-se no canal, ative aí as notificações, dá like no vídeo e deixa aí o seu comentário, que é muito importante para nós. Vou mostrar aqui alguns comentários aqui, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Tô mostrando para você aqui, ó, ao vivo para vocês. Aí os comentários estão aí, ó. Comentários de pessoas. Comentário aqui para o YouTube é importante, porque se não tiver comentário, o YouTube fala: esse conteúdo não tem nada a ver. Olha lá, ó. Estou aqui porque eu perguntei no final lá da última aula, vocês pediram para mim aulas mais longas, não é? Eu perguntei lá no final: será que tem alguém ainda? Aí, ó, respondeu, ó: estou aqui, Manuela de Oliveira. Ó, amei essa aula muito interessante, parabéns. Muito bom, irmão, o céu não é para quem se tal. Falei sobre a Vitória Souza aqui, ó. Vai lá assistir esse vídeo, ficou interessante. Aqui, ó, Paula AP Mendes comentou, tá? Olha só, sabe os conselhos do Denão. Pai do Senhor, obrigado por sua dedicação. Parabéns pelo conteúdo, glória a Deus por essa palavra, e por aí vai. Tem muito conteúdo aqui que tem abençoado os irmãos, então é muito importante você deixar aí o seu comentário. Lembrando que se você não está inscrito no canal ainda, inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo, deixe seu comentário que é importante para nós. Nós estamos aqui produzindo conteúdo edificante, para edificar essa geração. Sábado, 9 da manhã, tem Fala Denão Podcast. No próximo sábado eu vou receber a Emily. A Emily é uma jovem, ela é baterista na igreja, e eu vou conversar com ela sobre a história dela, o testemunho de vida e como que como que foi esse chamado aí para tocar a bateria. Ela é uma baterista profissional. Enfim, a gente vai falar sobre sonhos, sobre projetos. Vai ser muito legal, sobre inspiração. Sábado, 9 da manhã, é conteúdo para abençoar você e para abençoar a sua igreja. Então compartilha o link do meu canal, porque aqui só tem conteúdo edificante.
E não se esqueça do treinamento Transforme Suas Aulas. Um treinamento para você assistir no conforto da sua casa, quantas vezes você quiser. Você vai aprender a preparar a aula. Você vai aprender a planejar, ou seja, encaixar a aula dentro do tempo que você tem. Você não precisa de mais tempo. Você precisa ser eficiente dentro do tempo que você tem. Aliás, o tempo de aula universal no mundo todo é 45, 50 minutos. Por quê? Porque as pessoas não prendem mais tanta atenção por muito mais tempo, tá bom? Você vai aprender a ser mais eficiente também com outros métodos de aula. Você é aquele professor que todas as suas aulas você dá aula sentado atrás de uma carteira, de uma mesa, você dá ela sempre em pé, você só fala, você pede para os seus alunos anotar alguma coisa, você incentiva eles a participar perguntando, você deixa discussões acontecerem na sua sala de aula. Sabia que o professor inseguro, que não tem treinamento, ele tem medo de discussão? E por isso muitas vezes, quando começa a ter uma discussão na sala de aula sobre a aula, ele inventa alguma coisa para fugir da discussão. Por quê? Porque o professor não está preparado. Um professor preparado é mais seguro, ele é mais eficiente. E você vai aprender tudo isso e muito mais no treinamento Transforme Suas Aulas. Promoção de lançamento de R$ 199 por apenas R$ 49,90. É só clicar no primeiro link, adquirir e eu te vejo do outro lado, tá bom? Olha só, tópico 2, em defesa de Cristo. A pessoa e obra de Jesus Cristo, desde os tempos do Novo Testamento até os dias atuais, tem sido alvo de muitas incompreensões e mentiras. Há fortes indícios de que as congregações a quem João se dirige estavam sendo atacadas por um falso ensinamento que negava a humanidade de Jesus. Por que isso estava acontecendo, gente? Porque por causa daquilo ali, ó. Uma escola de pensamentos que os estudiosos identificam como gnosticismo, tá? O gnosticismo hoje está presente em todas as religiões orientais, tá? Esse termo é derivado da palavra grega gnosis, cujo significado é conhecimento. Os gnósticos ensinavam uma espécie de salvação através do conhecimento místico e superior. Jesus e sua obra não eram suficientes para eles, pois acreditavam que era preciso algo mais. Os seus falsos ensinos se baseavam na premissa de que a matéria, físico, palpável, é inerente má, essencialmente má, e que somente o espírito era bom, ideia que não corresponde à verdade bíblica. Tá? Então, por acreditar que a matéria, na essência, é má, todos os pecados do corpo, para eles, não eram pecado. Pelo contrário, quanto mais depravação física, tá? Algumas linhas mais radicais do gnosticismo, quanto mais depravado fisicamente, era até uma forma de purificação. O corpo, já que ele é essencialmente mal, não há nada que você faça para purificá-lo. E nem é necessário fazer alguma coisa para purificar o corpo. Logo, você pode se entregar a orgias, você pode se entregar, no caso, ao sexo livre, que vem sendo pregado largamente hoje, nos dias que nós estamos vivendo, inclusive por alguns influenciadores do meio gospel, tá? Que não tem problema nenhum, que tá tudo bem, o importante é ser feliz, o importante é amar e ser amado, tá? Então, dentro deste pensamento ele é perigoso, por quê? Porque se o corpo não precisa ser santificado, e nem pode ser, porque a essência dele é má, não tem como mudar isso, se o corpo não pode ser santificado, aí a gente tem um problema. Se o corpo não pode ser santificado, Jesus então não pôde ter vida em carne. Por quê? Porque se ele é o Filho de Deus sem pecado, como é que ele vem habitar em um corpo que é mau, que é cheio de pecado? Se o corpo, a matéria é má, é pecaminosa, não é? Então, de duas uma, ou ele não é o Filho de Deus, que diz ser, ou então ele não é Deus. Então, para eles, Jesus era apenas um espírito com aparência de ser humano. Olha só o perigo disso. E todo aquele que não confessa que Jesus veio. Quer ver? É o texto aqui, ó, 1 João. Então,
a nossa fé, ela se sustenta também na humanidade de Cristo. Se não crer em Jesus Cristo como Filho de Deus de forma física e corpórea, tá? Você elimina tudo o que significa o verbo ter se tornado carne. Você anula João 1, você anula Efésios 2, do 5 ao 11, tá? Então, olha o que ele diz aqui em... 1 João 4 e 3. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus. Então, o primeiro sinal de que alguém está se opondo ao Evangelho, ele nega que Jesus veio em carne. E negar que Jesus veio em carne, isso pode ser feito de muitas formas. A ponto de João chamá-los de inimigos de Cristo. Tá? Então, essa heresia, ela precisava ser combatida. Tá? Combatida. Tá? Então, hoje, nós, muitas vezes, precisamos ter o cuidado. Por exemplo, tem as pregações de redes sociais, por muitos influenciadores digitais, que são simpatizantes de Jesus e não servos verdadeiros. Eles são simpatizantes do Evangelho, mas eles não são, de fato... Eu estava lendo ontem, João, olha só que interessante. Deixa eu pegar outra Bíblia aqui. Bíblia nova, até as folhas ficarem, né? A Bíblia velha, você pega ela e a folha já está amaciada. Ó, olha só o que Jesus disse para os judeus na época em que ele veio. Ele disse aqui, ó, ele está falando aqui para os judeus no capítulo 5 de João. Ele tinha curado lá o enfermo, lembra? Lá no tanque de Betesda, é isso? Deixa eu olhar aqui, irmãos, eu gosto. Isso. Jesus chega no tanque de Betesda e cura aquele paralítico, levanta aquele homem enfermo, certo? Aí ele pega e começa a carregar a cama. E ele vai carregando a cama e os judeus param ele e falam, hoje é sábado, você não pode carregar a cama. Ele diz, olha, quem me curou mandou eu carregar a cama. Mas quem foi que te curou? Ele falou, eu ainda não sei. Ele deu uma volta e encontrou Jesus. Aí Jesus falou para ele assim, você tome cuidado, tá? Não peques mais para que não te aconteça coisa pior. Aí ele foi atrás dos judeus que tinham perguntado quem o tinha mandado levar a cama e disse para eles, olha, quem me mandou levar a cama foi Jesus de Nazaré. E aí a Bíblia diz que os judeus perseguiam a Jesus e queriam matá-lo. Não é? Queriam matá-lo. E aí Jesus começa a conversar com eles. E aí, olha o que Jesus vai dizer para eles aqui no versículo 37 do capítulo 5 de João. O 36. Mas eu tenho um testemunho maior do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, essas obras que eu faço, testemunho de mim, que o Pai me enviou. E o próprio Pai que me enviou tem dado testemunho de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes a sua forma. E a sua palavra não permanece em vós, porque vós não credes naquele que ele enviou. Olha isso. Eles escutam, mas não creem. Examinais as Escrituras, porque pensais ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim, e não quereis vir a mim para terdes vida. Olha só, eles examinavam as Escrituras que falavam de Jesus, e aí Jesus está diante deles e eles não querem Jesus. Ou seja, são meros simpatizantes. Até querem a palavra para usar do jeito que querem, não para serem mudados, não para serem transformados por elas. Não é? Então é preciso tomar muito cuidado com quem a gente segue, a quem a gente empresta os nossos ouvidos. Semelhantes aos hereges que João combateu, eles costumam destacar apenas um aspecto da vida de Jesus ou apenas uma parte do evangelho. Para eles, Jesus é um ser iluminado, um exemplo a ser seguido, um mestre acima da média, um espírito evoluído. Mas o que Jesus de fato é, ele é o Filho de Deus, o único Salvador do mundo, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis.
E amar a Jesus é mais do que se simpatizar com suas palavras, é praticar as suas palavras. Né? Então no céu não entra emocionados, no céu entra transformados. Né? Eu vi esses dias um vídeo de um cantor muito famoso que foi aí a um programa de televisão muito famoso também, e aí aparecem os vídeos lá, né? E a plateia chorando, indo às lágrimas, né? Olha só que coisa linda, a plateia emocionada. Aí nessa hora vem essa frase: o céu não é para emocionados, é para transformados. Se emocionar por causa de uma música, inclusive no último podcast agora, foi com o maestro Adonel Lobo, e ele falou, eu vou até fazer um corte e postar, porque ele falou, a minha pergunta para ele foi sobre a música, o impacto da música no culto, e ele falou que, por exemplo, Dó maior é uma nota alegre, é uma nota para cima, é uma nota para alegria, mas se você começar a colocar um Dó diminuta, um Dó menor, dependendo do acorde que você fizer, você mexe com áreas sensíveis das pessoas. Então, o acorde, ele é colocado na música de propósito para fazer a pessoa chorar. E isso tem sido usado, esse mecanismo de música chorosa, que afeta o emocional das pessoas e faz elas chorarem, principalmente jovens e adolescentes. Esse mecanismo tem sido utilizado quase que 100% nas últimas músicas que tem viralizado. Então eu preciso tomar muito cuidado com isso, tá? Então, nessa sessão, mais uma vez, é preciso tomar muito cuidado. O evangelho que nós vivemos é o evangelho de Jesus Cristo. Não é palavrinha bonita, é o evangelho de Cristo. Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele diz: eu nada me propus saber entre vós, senão Cristo e este crucificado. Ou seja, ele está dizendo, eu não estou apresentando para vocês o Cristo que vocês querem, eu não estou apresentando para vocês uma imagem de Cristo. Eu não estou apresentando para vocês um quadro, uma pintura. Não, estou apresentando o Cristo. E o Cristo crucificado. Filipe, quando desce a Samaria, a Bíblia diz assim, e lhes pregava a Cristo. Eles pregavam a Cristo. Então não é aquilo que eu penso. Então eu acho, na minha opinião, não é a nossa opinião. O evangelho não é nossa opinião. A nossa opinião diante do evangelho não é nada, ok? Então quem agora está em Cristo, nova criatura é. Então não é simplesmente se simpatizar com as palavras de Jesus, é se render à sua vontade, porque amor e obediência caminham juntos em quem de fato quer se relacionar com Jesus. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. O que é tomar a cruz? Aleluia. É todos os dias mortificar o eu. É todos os dias se identificar com Jesus. É todos os dias renunciar aos próprios desejos e às próprias vontades. Muito bem. Tópico 3. Não amem o mundo. Amem a Deus. Novamente, se não está inscrito no canal ainda, inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo e deixa aí seu comentário, que é muito importante para nós, tá bom? Ó, você tá vendo aí na lateral, são aqui, ó, são os grupos, olha lá, ó. Tudo esse de azul aqui, ó, são os nossos grupos de professores na escola dominical, tá bom? Você clica aqui na descrição do vídeo e você vai ser direcionado para essa tela. Você vai ser direcionado para essa tela. Aqui na descrição do vídeo é muito simples, você abrir aí esses links que eu falei, para baixar material gratuito em PDF, para você acessar o link para nos convidar para ministrações e para você adquirir o treinamento também. Na parte de baixo do vídeo tem aí a descrição e você vai ter acesso aí a tudo isso, tá bom? Ó, não amem o mundo, amem a Deus. João, ele faz aqui uma advertência aos seus leitores. Não amem o mundo, nem aquilo ou as coisas que no mundo há. Que mundo é esse que o apóstolo diz que não devemos amar? Certamente não é um mundo criado por Deus, no qual habitamos. Muito menos a humanidade, que devemos amar e evangelizar. O mundo aqui referido ao sistema maligno e pecaminoso sobre a regência de Satanás. Ó, os links estão aqui, ó, tá vendo? Você abriu a parte de baixo do vídeo, ó, os links estão todos aqui, ó, em azul, tá bom? Ó,
material gratuito, algumas pregações, agendamentos de pregações, todas as redes sociais e aqui, ó, grupos da EBD no WhatsApp e aqui tá, adquire o seu treinamento, transforme suas aulas, tá bom? Muito bem. Olha, o que nós temos aqui então? Tá? Nós temos aí esta expressão, não ameis o mundo. Mundo é o sistema maligno e pecaminoso sobre a regência de Satanás, que se manifesta em valores, ideologias e comportamentos opostos à vontade de Deus. Um modelo de vida marcado por um sistema moralmente corrupto que apoia o aborto, as drogas, múltiplas formas de violência, discriminação, ganância, uso irresponsável dos recursos naturais, mentira e o prazer a qualquer custo. Tá? No vídeo que eu gravei aqui no canal, em que eu falo sobre a Vitória Souza, qual foi a minha colocação ali sobre a participação dela naquela festa de aniversário daqueles dois rapazes, né? Ou daquele rapaz que namora outro rapaz. É porque mais do que nunca, hoje, nós precisamos nos afastar das rodas dos escarnecedores. Essa palavra escarnecer, ela tem um significado que a gente precisa entender isso aqui, ó. Nós precisamos ganhar as pessoas, nos aproximar das pessoas? Sim. Mas por que a Bíblia fala para a gente se afastar da roda dos escarnecedores? É porque escarnecer é tratar ou considerar alguém com escárnio, com zombaria, tá? Então, quer dizer, não é apenas alguém que não gosta de Deus ou que não teve um encontro com Deus. É alguém que zomba de Deus, que ridiculariza Deus, que censura Deus, tá certo? Então nós temos que tomar muito cuidado. O escarnecedor, ele trata Deus com escárnio. Então como é que eu posso me unir a alguém que zomba de Deus? Como que posso? Eu não aceito que ninguém zombe da minha mulher. Eu não vou gostar de andar com alguém que zombe de pessoas que eu amo. Então não tem como eu me assentar na roda dos que escarnecem de Deus. Uma coisa é me aproximar das pessoas para falar de Deus. Mas eu até, e quero que você fale aqui comigo, aqui nos comentários, eu até tenho me preocupado, porque tenho visto muitas pessoas do meio gospel dizendo, eu sou amigo de fulano, eu sou amigo de fulana, eu frequento a casa dela, porque afinal de contas não tem nada a ver, nós temos que amar, e nós somos amigo. Tem coisa errada? Não, amigo não, amigo não. Amigo não. Os amigos que eu tenho, que frequentam minha casa, que eu frequento a casa deles, são pessoas onde há uma união de propósito. Não tem como eu frequentar a casa de alguém cujo propósito de vida é escarnecer do meu Deus, do Deus que eu sirvo. A pessoa é obrigada a servir o meu Deus? Não. Mas se ela não respeita o meu Deus e, portanto, não respeita a minha fé, amigo, tem coisa errada. Mas muitas vezes para quê? Para ficar bem na internet, para ganhar seguidores. Então não, eu sou amigo de fulana, eu sou amigo de fulano. E qual que é o problema? É que essa união de pessoas do meio gospel com pessoas que estão no mundo, mas aí vai lá e canta e prega e chora, isso, ao invés de aproximar a pessoa de Jesus, afasta ainda mais. Por quê? Porque dá à pessoa uma falsa sensação de que o comportamento dela é validado. E não é. Então, quando eu não vou a certos ambientes, certo? É para deixar muito claro que eu não posso validar o que a Bíblia reprova. Pronto. Pronto, tá? Então, nós vamos ter esse cuidado mais do que nunca. É água e óleo, não mistura. Ai, pastor, mas a gente tem que... então vamos para a Bíblia. Vamos para a Bíblia. Abre a Bíblia aí. 1 Coríntios, capítulo 6. Eu sou amigo do fulano. Eu tenho visto muito isso ultimamente. Muito isso. Aqui na rede social eu tenho visto muito isso. Né? Gente famosinha que serve Jesus... Eu tenho visto isso ultimamente. Gente famosa que serve Jesus, né? Aí diz, eu sou amiga de fulano, sou amiga de Beltrano.
né? E assim, amigo de gente que escarnece de Deus, que zomba de Deus. Não, eu sou amigo, frequenta a casa, ela vai na minha casa e tá tudo bem. Aí a gente vê aqueles vídeos, né, daquelas orações, daquelas profecias, e as pessoas chorando, e aquela coisa. Amigo, olha o que a Bíblia diz. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? 1 Coríntios, capítulo 6. É capítulo 6? Não é capítulo 6, não. É 2 Coríntios, eu acho que é, então. Aqui, é 2 Coríntios mesmo, aqui, isso, 2 Coríntios, aqui, pronto, eu tenho visto muito isso. Eu tenho visto muita gente influente do meio gospel dizendo que é amigo de pessoas que escarnecem do evangelho, que brincam, que pisoteiam, que zombam do evangelho. Uma coisa é você ter uma amizade profissional. Uma coisa é você ter amizade com alguém que não é do evangelho, mas respeita o evangelho. Outra coisa é ter amizade, é frequentar a casa, é receber no sofá quem com seu comportamento e com suas palavras zombam do evangelho. Olha o que a Bíblia diz. 2 Coríntios, capítulo 6 e versículo 14. Não estejais unidos em julgo desigual com incrédulos, pois que companheirismo há entre justiça e injustiça? E que comunhão há entre luz e trevas? E que harmonia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o crente com o fiel? E que acordo tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivo, como Deus disse: eu habitarei neles e andarei entre eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. Portanto, saí do meio deles e separai-vos, diz o Senhor. E não toqueis em coisa imunda, e eu vos receberei, e serei pai para vós, e vós sereis meus filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então, não dá para comer do manjar de Deus e do manjar de demônios. Não é possível uma aliança de amizade, de afinidade, de intimidade com quem zomba de Deus, com quem desdenha de Deus. Então, precisa-se ter muito cuidado para não se deixar levar por falsas alianças. Por quê? Porque ele diz: separai-vos. Não toquem em coisas imundas e eu vos receberei como filhos e filhas, diz o Senhor Deus Todo-Poderoso. Então nós precisamos que esta geração entenda que Deus não tolera mistura. Que esta amizade, essa proximidade com pessoas que desdenham do evangelho é um perigo para a nossa fé. É um perigo para a nossa vida espiritual. Amém? Forte abraço. Assista, curta, compartilhe. Inscrevam-se no canal. Até o nosso próximo encontro. Deus abençoe vocês.